Esse react faz parte da área de Seja Membro. Se você quiser ter acesso a mais vídeos assim, vira membro. Que a gente vai ver o seguinte: tudo o que sabemos sobre OVNIs, ETs, do Ciência Todo Dia, do Pedro Losso. Vamos ver sério o que a gente tem de verdade, o que a gente sabe cientificamente sobre a possível existência de ET. Tem ou não? Tem chance dessa merda existir? Bora, vem comigo aqui. A remoção gradual de preconceitos é o objetivo comum de toda a ciência. Frase adaptada de Niels Bohr. Você já viu algo estranho no céu? Talvez um ponto de luz se movendo de forma estranha numa noite escura. Ou quem sabe você viu um disco de aparência metálica flutuando de dia. Ou talvez você tenha visto de perto algo que parecia com uma nave, com detalhes e tudo mais. Você não é o único. Você talvez tenha visto um OVNI, um objeto voador não identificado. Pô, não sei você, eu nunca vi nada. Absolutamente nada. Nada. Recentemente o termo OVNI começou a cair em No máximo a estrela cadente, né, que é aquela que cai e tal, mas nada. desuso. Foi substituído inclusive pela NASA por um termo mais tradicional, UAP, que significa Unexplained Aerial Phenomena. Em algumas fontes você pode até ver o A significando anômalo ao invés de aéreo, e isso acontece porque a terminologia ainda não está 100% determinada. Mas nesse vídeo eu vou usar o termo OVNI. No começo da década de 1940, Que, a grosso modo, ET, mano. Assim, tem extraterrestre? A gente não sabe. Bom, pelo menos não por enquanto. os pilotos da Força Aérea Americana começaram a reportar algo muito estranho. Um avião que era muito mais rápido do que todos os aviões conhecidos, e aqui vem a parte louca, os pilotos juravam que esse avião estava sendo pilotado por um gorila. Sim, isso mesmo, um gorila. Os pilotos obviamente foram ridicularizados pela Força Aérea Americana, mas os relatos não pararam, até que anos depois a verdade foi revelada. O que os pilotos viram foi o teste dos primeiros aviões a jato, pelo piloto bastante piadista Jack Williams, Tá, mas e a parte do gorila? Como é que a gente resolve essa parte? que executava esses testes vestindo uma fantasia de gorila. Isso não tem Tá, o mano tá trolando, basicamente. tanto Ok. a ver com OVNIs, mas eu precisava contar essa história pra alguém porque ela é boa demais. OVNIs são um tema bastante carregado, todo mundo tem opiniões formadas sobre eles. Algumas pessoas acreditam que eles sejam todos de origem alienígena, outros acreditam que existe uma explicação mais terrestre. E o que eu quero fazer com esse vídeo é convidar todo mundo a dar um passo para trás e olhar de maneira séria e imparcial para a história de observações estranhas no céu, que acreditem, vai longe na história da humanidade. Como que esses avistamentos ficaram associados com alienígenas? E como o assunto ficou tão polêmico e divisivo? Só antes de eu entrar em detalhe, Sendo bem sincero, tá? Já colocar aqui minha posição se eu acredito ou não. No dia a dia não, mas aí na mesma hora tem aquela teoria de que, mano, se o universo é tão grande, a chance de só ter a gente é meio pequena. Tá, beleza, mas isso aí não quer dizer que... Não é porque talvez exista vida em outro canto que essa vida é inteligente e consegue vir aqui enquanto a gente não consegue ir lá. Então tem essa paradinha aí. Será que já tem em outro lugar, em outro planeta, gente mais desenvolvida? Gente assim, né? Não ser humano, mas alguma espécie, alguma vida mais desenvolvida, mais inteligente, com tecnologia que a gente não tem? Aí é uma questão. eu tenho uma pergunta pra vocês. Porque uma coisa é ter, sei lá, bactéria por aí, tá Se ligado? você fosse o responsável pela Terra, que mensagem você mandaria pra alienígenas? A resposta com mais Pera, como é que é? Qual que é a pergunta? fosse o responsável pela Terra, que mensagem você mandaria pra alienígenas? Apenas que busquem conhecimento, ET Bilu. A resposta com mais curtidas daqui a uma semana É meio arrogante dizer que só tem a gente com consciência. Cara, talvez seja, mas também a gente não tem prova nenhuma de que não tá certo, então talvez também não, tá ligado? É uma boa pergunta. leva a camiseta que eu tô usando nesse vídeo. Essas camisetas que eu uso nos vídeos já estão disponíveis na minha loja, a Los. E toda estampa tem um significado, e você pode escolher qual parte do universo você quer vestir junto comigo. O significado dessa daqui é um mapa da galáxia pra gente saber onde a gente está. E se for a sua primeira compra, use o cupom LOS10 pra ganhar 10% de desconto. E agora, voltando à nossa discussão original, vamos fazer um resumo geral sobre o que nós sabemos sobre OVNIs. Todos Bora os lá. grupos que investigaram OVNIs de forma pública, desde o recente Comitê Independente da NASA até o clássico projeto Blue Book dos anos 50 e 60, chegaram a algumas conclusões em comum. Primeiro, a maior parte dos relatos de OVNIs tem explicação natural, e isso é um fato. Eu acho que ele vai falar em algum momento, mas eu imagino que tem gente que quer acreditar que a parada é real.
A pessoa já tem uma predisposição a achar que existe, a ver coisa. Eu acho que o mesmo vale pra fantasma e tal, tá ligado? Tem gente que tem predisposição e aí vê coisa até onde não tem. Até pessoas que acreditam que OVNIs são de origem extraterrestre e passaram a vida estudando eles concordam com isso. Segundo, existe uma parcela pequena, mas não desprezível, dos relatos que de fato desafiam qualquer explicação conhecida. Então, é isso aqui que eu quero saber. O que a gente tem de isso aqui, mano, nem sendo o mais racional possível, tem como explicar. Então talvez seja algo de fora. É isso aqui que eu quero. E esses são os OVNIs verdadeiros. Observações incríveis feitas por observadores críveis. E terceiro, esse é um tópico difícil de estudar de forma rigorosa, tanto pelo estigma ao redor, quanto pela falta de dados de qualidade. E é justamente por esse terceiro ponto que o vídeo de hoje vai começar. Hoje em dia é muito difícil de falar sobre objetos voadores não identificados de forma neutra. E eu quero entender o porquê disso. E para deixar super claro... Porque tem gente, não é só esse o motivo, mas tem gente que, na ausência de religião, transforma isso aqui numa espécie de religião. Claro, essa pesquisa desse vídeo é baseada em um olhar crítico sobre documentos oficiais do governo dos Estados Unidos sobre OVNIs. Tá. E eu preciso deixar claro que OVNIs são um fenômeno global e vários países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, têm histórias de OVNIs e uma relação conturbada entre o governo, forças militares... Mano, tem um vídeo que mais pra frente eu trago aqui pra vocês poderem ver sobre a suposta aparição do ET de Varginha, que pode parecer uma piada, e pra quem é mais novo, talvez você ouviu pouquíssimo falar disso, talvez nada. Existe uma suposta aparição em Varginha que a minha geração, quem é um pouquinho mais velho que eu, entende quase sempre como meme, mas tem um vídeo falando mais sério, que é um bom vídeo sobre. Qualquer dia eu trago. e relatos... Tipo assim, o quão improvável seria ver um ET, um extraterrestre pra Terra. Ele foi para onde? No interior de Minas Gerais. O quão improvável, mas tá ligado? Existe um vídeo bom sobre isso. Qualquer dia. De coisas estranhas no céu. O motivo de eu estar falando sobre os Estados Unidos especificamente é porque eles têm o maior volume de documentos e relatórios acessíveis sobre esses fenômenos. Os caras é o protagonista do mundo, né? Não tem jeito. Até por serem a maior presença militar no planeta há praticamente 70 anos. Tirando isso da reta, agora podemos falar dos Foo Fighters. É, isso aqui, só pela estrutura, isso aqui é The Town? The Town Rock in Rio, acho que é The Town. Não esse Foo Fighters. O nome da banda, liderada pelo Dave Grohl, vem de um fenômeno aéreo estranho observado por pilotos durante a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1942, vários pilotos da Força Aérea Americana passaram a reportar luzes estranhas seguindo os aviões a alguma distância. E essas luzes foram chamadas de Foo Fighters, que é tipo uma gíria para caças de mentira, no sentido de caças aéreos de mentira. Se eu não me engano, Foo vem até do francês. Eu posso estar errado quanto a isso. Os Foo Fighters eram observados em todos os frontes ao redor do mundo, da Europa ao Japão, mas o comportamento Tá, várias pessoas diferentes reportavam a mesma coisa, ok. e cores das luzes pareciam variar entre os locais. A observação desse fenômeno aéreo se tornou tão comum que os relatos assumiram até um tom casual. Ah, nós vimos mais Foo Fighters nessa quinta-feira. Olha lá ele de novo! A primeira hipótese para as luzes era de que os Foo Fighters eram algum tipo de equipamento de guerra desconhecido pelos aliados. Mas no pós-guerra ficou claro que os Fit cachorrinho aqui atrás. inimigos dos aliados também estavam observando os Foo Fighters e não faziam ideia do que eram. Tá, então basicamente tem uma guerra rolando os dois lados, tanto um quanto o outro, né? É o que constitui dois lados. Todo mundo tá vendo umas luzes que ninguém sabe o que é, ok. E mesmo com investigações conduzidas sobre Tipo assim, um tá achando que é o outro tá achando que é um. o fenômeno, o mistério continuou. Os relatos de coisas estranhas no céu continuaram depois da guerra, e os relatos na Suécia, Noruega e Finlândia eram de interesse especial para o governo americano. Esses países ficavam próximos da União Soviética, e o fim da Segunda Guerra Mundial era só o aquecimento para a Guerra Fria. Nessa época, os Estados Unidos temiam que OVNIs fossem aliens comunistas. Brincadeira. A hipótese alienígena para OVNI só seria levantada alguns anos depois disso. O medo dos Estados Unidos nessa época era de que os relatos de OVNIs nos três países fossem alguma tecnologia secreta da União Soviética sendo testada, o que nesse cenário era bem possível, mas ninguém nunca conseguiu evidências sólidas para comprovar isso. O ponto é que o medo de tecnologias aéreas secretas da União Soviética fez os militares e departamentos de inteligência americanos levarem OVNIs a sério. Os Estados Unidos decidiram olhar para o céu com a sua inteligência militar e civil. E aqui vale uma nota para evitar anacronismo. Os principais serviços de inteligência americanos da época, como por exemplo a CIA, ainda eram novos e bem descoordenados. Eles não eram nada parecidos
A gente tá falando de Segunda Guerra, né? Então é antigo pra caramba. Tá com ligado? que eles são O Fábio do Fluminense na época tinha só 12 anos, pra você ter uma ideia assim, mais ou menos. hoje. Tem até uma frase da época de que inteligência militar, na verdade, era uma contradição. E isso é algo para se manter em mente enquanto nós estamos olhando para essa época. Aconteceu muito esforço duplicado, muitas falhas de comunicação e muita desconfiança mútua tanto entre os esforços da Força Aérea, da CIA e do Pentágono sobre OVNIs, assim como discordâncias internas dentro de cada serviço. Em 1947 não existia uma opinião oficial sobre OVNIs dentro dos militares e agências de inteligência americana, e nenhuma diretriz de comunicação Nem tinha opinião, tipo, só se falava de outra coisa, tá ligado? Nem era pauta. pública sobre o tópico. O assunto era novo. Também, né, sei lá, tem uma guerra mundial rolando, eu acho que esse meio que vira talvez o assunto a ser falado. E ainda não tinha os Qualquer outra coisa vira muito secundária, tá ligado? preconceitos e expectativas modernas sobre o tópico. Em 1947, Igual, a gente, hoje em dia, fala demais de besteira, tá ligado? Ah, porque a Virgínia, o Vini Júnior, o Neymar traiu que não sei o que lá, às vezes falta guerra. Guerra é paia? É paia. Mas assim, você fica sabendo menos da vida do Zé Felipe quando tá tendo guerra, então talvez tá faltando guerra. foi um ano icônico para relato de coisas estranhas. A primeira observação a descrever um OVNI como um disco voador foi Parece um chapéu desenhado, mas show de bola. nesse ano. E esse também foi o ano do caso Roswell. Qual ano? Qual ano? Perdi? 1947, ok. Ver um OVNI como um disco voador foi nesse ano. E esse também foi o ano do caso Roswell, um dos casos mais famosos e polêmicos de OVNIs da história. Dito isso, o Que foco seria? aqui é que a Força Aérea Americana repetia publicamente, com toda a calma do mundo, que tudo estava sob controle e eles estavam investigando o mistério. Mas internamente existia uma divisão de opiniões do que exatamente eram os OVNIs. Talvez fenômenos atmosféricos desconhecidos, ou quem sabe tecnologia soviética, ou projetos super secretos do próprio governo americano. Alguns militares também sugeriram que OVNIs eram algum tipo de alucinação coletiva, que a Força Aérea estava bem disposta a descartar relatos civis de OVNIs como meras alucinações, mas desconfiar dos relatos que vinham dos pilotos que a própria Força Aérea treinou seria uma traição a eles. Então, em um geral, só relatos vindos de militares eram levados a sério. Em 1947, a Força Aérea só concordava que a questão precisava ser investigada mais a fundo. E em 1948, um projeto centralizado de investigação de OVNIs foi montado, o Projeto Sign. Parte da motivação para levar a questão a sério veio da primeira morte devido a um OVNI. Um piloto americano sofreu um Pera, alguém morreu devido a um suposto ET? acidente tentando perseguir um OVNI no começo de 1948. E para piorar, esse Caralho, os caras é bom de fuga. Tá, porra, a PM tá fudida. OVNI muito provavelmente era só um balão que o governo americano estava desenvolvendo em segredo, o balão Skyhook. Se existisse coordenação entre a inteligência americana, esse acidente não teria acontecido. E outro exemplo da descoordenação da inteligência na época é que outro projeto de balões super secretos para espionar os soviéticos foi vazado em uma revista popular como uma explicação para OVNIs. Repórteres souberam desses balões antes do projeto Sign, que investigou OVNIs. E mesmo com dificuldades de coordenar informações de diferentes grupos do Estado americano, o projeto Sign avançou e começou a chegar nas primeiras conclusões oficiais sobre OVNIs. E segundo o próprio projeto Sign, parte dos OVNIs eram reais, representavam um fenômeno genuíno que não podia ser facilmente explicado e que não era alucinação ou confusão por parte dos observadores. Isso aqui é uma parada muito importante. Serve pra OVNI, serve pra, sei lá, galera que de fato estuda a sério fenômenos sobrenaturais, fantasmas, coisas religiosas e tal. Tipo assim, você leva mais a sério quando quem tá investigando não necessariamente quer provar a existência. Tá ligado? Porque, mano, se você já acredita, você vai atrás de ver de confirmação pra não, existe fantasma sim, existe espírito sim, existe OVNI ET sim. Aqui é uma galera, tipo assim, isenta, chegando ao ponto de, justamente a conclusão é essa, cara, a gente não consegue explicar essa parada. Esse é o ponto. Então a gente tentou colocar lógica na coisa, não chegamos a nada, tá, temos aqui alguma coisa meio inexplicável. E aí você, opa, inexplicável? Tá ligado? Aí chama atenção. E mais pro fim do ano de 1948, uma nova hipótese foi levantada pelo projeto Sign. A hipótese de que os OVNIs são naves vindas de fora da Terra. Os OVNIs são aliens. A hipótese da origem alienígena Pela primeira vez, 1948. de OVNIs começa aqui. A reação 1948, caralho.
É doideira. A hipótese foi bem dramática. A ideia entraria no imaginário popular permanentemente. O Pentágono respondeu essa proposta com uma carta que enfatizava que a origem de OVNIs era desconhecida, dizendo nas entrelinhas que a hipótese alienígena não tinha mérito. Tanto é que o relatório final da inteligência da Força Aérea de 1948 só inclui 2 possibilidades para a origem dos OVNIs: projetos de veículos novos e secretos, talvez de origem americana ou talvez de origem soviética. Só que internamente o projeto Sign se recusou a descartar qualquer hipótese que eles consideravam possíveis, incluindo a hipótese alienígena. E talvez até pela insistência na questão, o projeto Sign foi descontinuado e substituído por um novo projeto, o projeto Grudge. Além disso, o relatório final do Sign no começo de 1949, que era secreto na época, não incluiu a hipótese alienígena. O projeto Grudge, sucessor do... Tá, os caras tá meio com vergonha de tacar o bagulho lá, tipo... Pô, vamos meter esse caô de ET mesmo? A gente vai meter essa, tá ligado? O projeto Sign era extremamente antipático a qualquer nova hipótese sobre OVNIs, especialmente a hipótese alienígena. Ele parecia seguir uma diretiva de encontrar explicações naturais para todo e qualquer relato de OVNIs, e essa atitude chegou no seu extremo em 1950, quando a produção de relatórios públicos sobre OVNIs foi simplesmente congelada. Os relatórios eventualmente foram retomados pelo projeto Blue Book, mas esse projeto manteve a atitude de achar explicações naturais para todo e qualquer relato, evitando ao máximo concluir que uma observação era um OVNI verdadeiro. Olhando de fora, parecia que a questão dos OVNIs estava resolvida, pelo menos para os militares, e ninguém se importava tanto assim com OVNIs. Mas a verdade é que a divergência de opiniões chegou ao seu ápice. A situação dos OVNIs era tão polêmica que não existiam 2 opiniões divergentes, mas 5 opiniões diferentes defendidas por diferentes grupos dentro da Força Aérea, da Marinha e do Pentágono. A primeira opinião é que todos os OVNIs, objetos voadores não identificados, poderiam ser identificados com informações suficientes. Essa era a opinião de parte do alto comando da Força Aérea, e por conta disso os esforços públicos de investigar OVNIs, como o projeto Grudge e o Blue Book, replicaram essa opinião. Não tinha mistério, tudo poderia ser desvendado. E aqui vale notar que mesmo com essa atitude, foi impossível de explicar todos os relatos e observações estranhas que esses projetos receberam. Isso é interessante, a galera se debruçou pra tentar colocar lógica ali na coisa, não, mas é por isso, isso e isso. Mas tem coisas que não chegaram a conseguir explicar. Isso aqui é interessante. Outra opinião é que os OVNIs realmente representavam algum fenômeno novo e desconhecido, mas que esse fenômeno não representava uma ameaça aos Estados Unidos. Então a questão não deveria... Cara, os Estados Unidos é tipo assim... talvez exista vida, sabe, inteligente vindo visitar o planeta. Pô, se não vai entrar em guerra com a gente, tá suave. Incomodar o exército Só não vem contra mim, tá ligado? e as forças de defesa americanas. Os Estados Unidos, tipo assim, se preocupando em caralho, será que nós vai ter que guerrear? Será que nós vai ter que ir lá, tipo, tá ligado? Será que a gente vai ter que tomar conta deles lá? Se não era perigo nacional, então era pra deixar pros cientistas. Foda-se, foda-se. Mas tem OVNI indo na, sei lá, Venezuela. Da Venezuela. Resolverem. E aqui vale notar que lealdade e obediência são muito mais valorizados nas Forças Armadas do que curiosidade, o que pode explicar a tendência dos militares de não levarem a questão a sério. Dito isso, existia uma parcela de membros do exército que tinham experienciado OVNIs eles mesmos, e que estavam bem menos dispostos a ignorar a questão. Tá, a galera que de fato tinha visto aquelas luzes e tal. Além disso, o Pentágono e outros braços civis da inteligência americana também pareciam mais curiosos sobre a questão dos OVNIs do que a Força Aérea. As outras 3 opiniões sobre OVNIs eram de aceitar que eles eram importantes e que era preciso um esforço sério para investigar, mas elas discordavam na origem mais provável. As 2 versões mais populares dessa ideia eram a de origem soviética e de origem secreta do próprio país Estados Unidos, com a hipótese alienígena sendo a opinião menos popular, pelo menos de forma pública. E essa dissonância entre opiniões... A galera até então era meio ateia da existência de possíveis ETs, tá ligado? também era refletida na divisão dos esforços. Por um lado, os projetos Blue Book e Grudge descartavam publicamente a seriedade da questão, mas internamente vários grupos de estudo menos públicos foram montados para investigar a questão. Por exemplo, Stephen Possony liderou uma investigação sobre a possível origem soviética de OVNIs na Europa no fim da década de 1940. E quando ele voltou aos Estados Unidos nos anos 50, ele voltou bem convencido de que nem todos os OVNIs eram de origem soviética. E ele passou a dirigir um grupo de estudos especial sobre a questão, que era desconectado dos esforços. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem algo no céu, a gente não sabe o que é, se pá é os mano comuna. Foi nos mano comuna, pô, não é eles.
Ferrou. É de quem, então? O que é isso aqui? A gente não sabe o que é. Opa! Postos públicos da Força Aérea. A falta de organização e coesão da inteligência americana sobre OVNIs foi posta a teste em 1952, que foi um ano com um número extremamente alto de relatos de OVNIs. Essa onda de novos relatos culminou em um caso que fez com que o então presidente Truman pedisse pessoalmente à CIA que investigasse os OVNIs sob uma perspectiva de segurança nacional. Esse foi o incidente de OVNIs de Washington de 1952. Durante 2 semanas seguidas, vários objetos com comportamento estranho foram detectados por radar. Atenção que a história aqui deve ser boa. Tipo assim, é uma parada que fez chamar a atenção do presidente americano, tá ligado? Radares ao redor da capital dos Estados Unidos, com episódios de confirmação visual de luzes brilhantes e bolas de fogo estranhas no céu coincidindo com a detecção dos radares. E esse evento pôs em xeque a negação pública da importância da questão por parte da Força Aérea. O governo americano precisava dar algum tipo de resposta pública sobre OVNIs, a população estava com medo, e as notícias de OVNIs circulavam o país. E por trás, nos bastidores, uma nova possibilidade para a origem dos OVNIs assustava a inteligência americana. A ideia de que OVNIs eram o começo de uma guerra psicológica dirigida pelos soviéticos. Caralho, deram um passo muito longo aqui. Calma aí. Que? Com o objetivo de minar a confiança dos americanos no seu próprio exército e no seu próprio governo. É foda, tá ligado? Porque olhando hoje, a gente olha e fala, não, você tá chapando, nada a ver. Mas, mano, época meio de guerra é isso mesmo, né? Você não sabe o que o pessoal do outro lado vai fazer. Tipo assim, porra, a guerra aconteceu há pouco tempo, nada garante que não vai acontecer outra, né? Tudo pode rolar. A principal evidência para isso na época é que enquanto os jornais do mundo afora reportavam OVNIs em 1952, nada sobre OVNIs saía na imprensa soviética, o que indicava censura por parte do governo soviético. A ideia então era que a União Soviética estava criando essas observações de alguma forma para causar medo na população e reduzir a confiança dos militares nos seus sistemas de defesa, enquanto censurava reportagens sobre isso internamente para se blindar desses efeitos. E só para deixar claro, nos anos seguintes essa hipótese foi perdendo força e se tornando cada vez menos provável. OVNIs eram um fenômeno global e também eram observados na União Soviética sem explicação aparente. Cara, eu vou fazer uma pausa aqui e presta muita atenção no seguinte. O da hora, como eu falei, deixa eu tirar o chat da tela para o pessoal até não roubar minha atenção, tá ligado? O da hora do que a gente tá vendo do Pedro Luz, e se você não tá prestando atenção no vídeo, preste, porque o canal dele é um canal um pouco mais sério, um pouco mais técnico, e se você não prestar atenção, você perde a mão do assunto, o que tá acontecendo. O que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo uma abordagem mais séria, mais baseada em fatos sobre ET. Agora, mano, tem gente que acredita em ET na base da loucura, na base dessa besteira e tal. Por exemplo, tem um vídeo aqui que o cara fez sacanagem, tipo assim, o Daniel Pinheiro, ele é um youtuber, ele faz comédia, e ele fez um react de uma galera que acredita em delfinoide. O que seria delfinoide pra você que não conhece? Delfinoide seria uma espécie de ET meio humano, meio golfinho. Mano, isso é besteira. Tá ligado? Eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia. Seria uma espécie de ET, uma parada assim, só que isso é besteira. O que a gente tá vendo é a parada séria, tá ligado? E daqui a pouco a gente volta pro vídeo do Pedro Luz. Mas só pra vocês terem um gostinho do que tem de maluquice mundo afora, deixa eu achar esse vídeo aqui. Vai ser um react do react. Mas, mano, eu acho maravilhoso. Eu acho, nossa, eu acho sensacional. Basicamente, deixa o YouTube carregar. É isso aqui. Cara, isso aqui é um podcast onde esse carinha aqui, ele supostamente meio que incorpora um ET, ou melhor, o ET incorpora nele e o ET fala através dele, supostamente. Mas, novamente, isso aqui é besteira da besteira da besteira. Então, do nada um gemido. Ele fala meio gemendo. Cara, aqui, ó, o Daniel tá aqui no canto, eu gosto muito desse mano. É um react do react. Mas, assim, só pra vocês terem uma palhinha do que é. E, assim, ele, aqui do cantinho, tá fazendo comédia. Ele tá rindo do absurdo. Mas esses manos aqui, eles levam a sério. É a galera que realmente acredita nisso. Então, deixa eu ver se esse trecho aqui já mostra mais ou menos do que eu tô falando. Peraí, que eu acho que ele tá falando que o cara vai incorporar nele, ó. Eu senti uma presença no... Tô começando a sentir uma presença no corpo. Atenção. Ó.
É que eu tô começando a sentir uma presença no campo. Todos nós. Pra fazer processo de comunicação, tá? Pô, o cara tá rindo, mano. O cara tá rindo, o amigo dele tá rindo. Eles são da aldeia da Folha. Aconteceu. Ele tá rindo, o amigo dele nem tá levando. Deve ser difícil levar isso aqui a sério, tá ligado? Sério. Ó, o ET tá vindo. Saudações, queridos. Ah, não. Isso é o ET. O ET fala português, ele tem uma voz fina, ele tem um jeito específico de falar. O ET. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Zogart. Muitos me conhecem como um ser. Muitos me conhecem. Meu nome é Zogart. Zogart. É super... Isso aqui com certeza é real. Com certeza. Com Ele certeza. é famoso. É um ET famoso aí. Ele vem em vários podcasts, ele já foi. Os elfinoides. E representante Eu venho dos delfinoides, que é isso que eu tô falando. É meio humano, meio golfinho. Mano, assim, não me pergunte, tá ligado? do comando Shankar. Vocês Eu sou Zogart e venho do comando Shankar. O bagulho tá parecendo Star Wars, mas tudo bem. estão conversando sobre um tema, queridos. Queridos, ET fala querido. O ET é carioca. O ET, você vê que, assim, é tão real a para que é real. É real. O ET, ele fala português, ele tem gírias do português. Aí, meu querido. São questões que alinham com a essência de vocês. Quando eu falo de vocês, estou falando com vocês dois que estão aqui à mesa. Cara, aí, obviamente, não vou ver esse vídeo inteiro aqui, mas eu queria pegar o momento que ele mostra o ET supostamente falando a língua original dele, que seria aqueles monte de gemido que a gente viu no começo. O foda vai ser achar isso aqui no meio aqui. Deixa eu ver se eu vou ter que ir se passando. fala com o resto das memórias de vocês. Aqui o ET tá falando português e tal. Em algum momento o ET vai falar a suposta língua dele. Fazer- Opa, chama. Vocês Expanda. para possibilidades adâmicas. Para possibilidades que têm semitraços. Isso. Compreendem? Compreendo. Se quiserem fazer perguntas, movimentações. Quem exatamente Ainda não é a fala, mas deixa fala nesse momento? É uma boa pergunta. É uma puta pergunta essa. Quem O mano do chat. Meu cérebro está apodrecendo aqui. Essa é a intenção. exatamente a gente tá ouvindo aí, conversando com nós no momento? No Se momento apresente, agora, tá desse ligado? momento. Meu nome é Zogart, querido. Eu Zogart. sou um ser com traços de golfinho. Nome foda. Ele é pisciano também. Ai, mano, eu não vou... Ele tem traços de golfinho. Como que o nome do ET pode ser Zogart e ele... Cara, assim, eu quero... Nossa, olha a chapação de linguiça. Isso aqui seria um desenho de como é o ET, ok? Ele é, sei lá, meio médico, meio cientista, humano, porque ele se levanta, ele tem braços, mas ele é golfinho. Esse é o nível de chapação de linguiça. Aí tá escrito aqui, ó, delfinoide. Esse é o nível de chapação de linguiça, ok? Eu quero muito ele falando a língua original dele. Por favor, eu preciso achar isso. Perguntas aqui, porque tudo é muito inédito. Aproveita. Eu não sei como você desse cara, mano. É uma ampulha. Não, é muito legal porque, tipo assim, ele vai no podcast, o ET incorpora lá, e ele ainda fala, tipo assim, pode me perguntar. O que você quer saber? É um ET acessível, tá ligado? Pode me perguntar, o que você quer saber? Bante, né? Eu não tenho uma mensagem para incrédulos. Ah, Eu tenho mensagem Aí, ó, pra você que duvida, ele não tem uma mensagem pra você, ele não quer te convencer, ele não precisa de você. Ele é real, pô, ele é real. para aqueles que desejam acreditar que o mundo eu ele desejo. é reinventável. Aí, ó, sou eu. sim. Que o mundo ele não vai ter um Eu fim. acredito. Não, Graças não Que vai- vocês têm o Deus poder quiser. de reinventar a todo instante. Vocês têm uma Sim. criatividade maravilhosa. Sim. Se tem. Não, tô vendo a criatividade nossa. Quer dizer, é de verdade o bagulho, não é criatividade. É de verdade. Ser humano, eu tô descobrindo hoje, eu tô percebendo hoje. Que Caralho, fala a sua língua, por favor. Daqui da terra. Vários Mas aí já possamos continuar o processo também com a Sirius B. tem muito. Filho, vai, cara. A gente, a barriga, ela já tá. Existe muita evolução para a vida. Foi A língua. Vai, Brasil. Achamos. Ele conseguiria vocalizar a língua original ou sons? Obrigado. O idioma tá vindo, hein? Eu tô até feliz. O idioma tá vindo. Atenção. Só aqui, no Seja Membro de Josão, você tem acesso, em primeira mão, a um idioma alienígena. Você nunca viu?
Se prepare. Obrigado, cara. Obrigado por fazer essa pergunta. Acho que esse cara tá no meu time, esse maluco. Esse de óculos tá no meu time, velho. Você quer mesmo experimentar isso? Você tá muito... Você quer mesmo experimentar isso? Quando eu falar com a minha... É muita voz de um dublador, tá ligado? Provavelmente, tadinho, ele entrou nessa brisa aí, alguma coisa de dublador, ele acha que tá rolando mesmo. Enfim, quer dizer, eu acredito. Desculpa, eu fui ateu aqui durante 2 segundos. Verdadeira voz, você talvez Cadê a não voz? vai aguentar. O poder. Eu não sei o que vai acontecer, de verdade. Eu tô Cadê a chapando. Conectado no campo ali. Ó, a Tá voz, muito a voz. conectado no campo. Lembrando, ele é delfinoide, então ele é meio golfinho. Quero Então, ouvir os sons golfinoides. Vai. Lança. Lança pra nós. Bom. Ou golfinoides. ó. Calma. Lança pra nós. Bom. Ou golfinoides. Atenção. Golfinoides. Real? Você quer real? Você quer... Isso virou meme. Não, pô, é real. É real. O quê? Você não acredita? Pô, me parece super acreditável, não? Ah, não pode ser, mano. Não pode ser. Vamos mais. Maluco. Vocês, não. Não tem jeito isso, mano. Não tem como. Eu não tô conseguindo Deixa nem ele falar absorver. mais. Mano, então, como eu tava falando, isso aqui é a chapação de linguiça. Você quer ver besteira? Toma aí besteira. Você quer ver falando da possibilidade real, científica, um papo mais cabeça sobre a possibilidade da existência de OVNI, ET, vida fora daqui? Aí a gente vai voltar agora para um vídeo sério, uma parada mais científica. Agora que você já sabe como é um idioma delfinoide. Mano, você com certeza não ia ter essa informação na sua vida de nada. O que você vai fazer com essa informação? Não sei, usa no Enem. Vambora. Mas em Voltando pro lado mais sério aqui da vida, pro lado mais, né, mais de verdade da coisa, 1952, a hipótese 10 neurônios a menos só com essa parte. É isso aí. da guerra psicológica era séria o suficiente para fazer com que as lideranças do exército americano decidissem agir em torno dela. Então, depois do caso dos OVNIs de Washington de 1952, a atitude do exército sobre OVNIs passou a ter como foco primário minimizar o medo na população e blindar ela de algum tipo de ataque psicológico por parte dos soviéticos. Encontrar a verdade ou explicar a natureza dos OVNIs virou uma questão secundária para a Força Aérea. A prioridade imediata era abafar o medo e a curiosidade sobre OVNIs. Política acontecendo no dia mais fraco, né? Isso aí mesmo. Tanto é que nas conferências de imprensa sobre os eventos de Washington, o general Samford não só descartava a seriedade dos OVNIs, como ele ativamente zombava os repórteres que levavam a questão a sério. A estratégia de misturar silêncio e zombaria funcionou. Um estigma começou a surgir em torno da questão dos OVNIs. Eles meio que tentaram controlar a opinião pública, basicamente. No fim da década Se fosse hoje em dia, o governo meio que contrataria influenciador pra faz vídeo escrotizando a parada, porque, tá ligado? de Que aí a galera vai acreditar e tal, pá, funciona. 1950, levar OVNIs a sério era bem mal visto. Mas esse era o lado público da história. Internamente, o próprio presidente pediu para a CIA levar o assunto a sério. E o resultado desse pedido deixa bem claro a dissonância entre como a inteligência americana apresentava OVNIs para o público e como eles lidavam com o assunto internamente. Dois grupos de pesquisa foram criados pela CIA. Um mais público, liderado por Ray Gordon, que partiu das informações coletadas pela Força Aérea e acabou replicando o discurso atual de que OVNIs não eram nada demais, e outro mais discreto, que era liderado por um diretor assistente da CIA, Marshall Shadwell. Existem evidências e relatos de que os casos mais interessantes iam diretamente para o grupo do Shadwell, e não para os esforços mais públicos de investigar OVNIs. Mas os exatos esforços do grupo liderado pelo Shadwell não são transparentes. Shadwell mandou seu primeiro relatório sobre OVNIs em setembro de 1950. Tá, o mano que acreditava mais falou o que no relatório dele? Um pouco depois do caso de Washington. E nesse documento ele afirma que considera a opinião da Força Aérea de descartar OVNIs como sendo um fenômeno sério, como algo honesto por parte da Força Aérea. Mas a honestidade deles está baseada em um trabalho mal feito. Pro Shadwell, a Força Aérea já tinha suas conclusões antes mesmo de estudar a questão direito. E a negação de OVNIs como algo sério vinha das limitações da inteligência militar. Vocês não acreditam porque vocês é burro, basicamente.
Traduzindo aqui pra galera. E ele também indicou que o fenômeno parecia ser um fato global, com uma parcela de casos sendo realmente inexplicáveis até pelos mais céticos. A área estava cheia de estigma e preconceitos, e o relatório é concluído afirmando que os OVNIs merecem uma investigação séria por parte... Cara, boa parte das coisas que a gente acredita na vida, e eu acho que aqui eu tô falando principalmente de religião, é isso. Se você não pode levar o escrutínio, a sua fé é fraca, tá ligado? Porque se eu não posso meio que questionar a sua fé, eu não posso questionar o que você acredita, talvez nem você acredite tanto assim. competentes e sem E aqui é basicamente isso, é alguém mais cético tentando de fato analisar pra ver qual que é a verdade da parada. estigma prévio. Dito isso, até onde nós sabemos, as sugestões de investigação mais a sério foram largamente descartadas. Qualquer esforço sério custaria dinheiro, e durante a Guerra Fria, todo dólar gasto em OVNIs era $1 não gasto se preparando para uma possível guerra nuclear com os soviéticos. E esse é um bom resumo da história inicial de Os caras tava juntando dinheiro porque tá pra lançar um novo FIFA e tal, aí sempre é R$350 e aí estava economizando. Acontece. OVNIs em geral, uma questão polêmica que dividiu a inteligência americana internamente. O ponto mais crucial é justamente a dissonância entre como OVNIs eram apresentados para o público, de forma a criar um estigma e minimizar a questão, versus como OVNIs eram levados internamente, que era como uma questão que merece ser investigada. E eu vou ser sincero, olhando para isso, Tá, pra fora, não, isso é piada. Pra dentro, mano, investiga essa merda. Investiga essa merda, é basicamente isso. assim, dá uma vontade de conspirar um pouco, de sonhar que talvez algum projeto secreto, que ainda é secreto, descobriu muito mais. Ah, o meu sonho de criança era... Aliás, meu sonho não, meu incômodo de criança era saber que eu ia morrer sem saber o que exatamente tem lá na tal da Área 51, tá ligado? Se tem alguma parada muito grande que a gente não pode saber e o governo sabe, tá lá naquela merda. E aí a gente vai morrer sem saber. Minha agonia de criança era isso. Do que veio a público. Então vamos olhar um pouco para a ideia de uma conspiração que de fato guarda alguns segredos sobre OVNIs. Sejam eles um Tipo assim, vai saber lá, Deus, o que os caras têm lá, tá ligado? Vai saber os caras têm lá FIFA com um time brasileiro licenciado, não sei. projeto militar ultra secreto, ou realmente de fora da Terra, ou qualquer outra coisa. Basicamente nada no status quo de OVNIs mudou desde 1953. O assunto ainda é um tópico cheio de estigma. Eu ia falar falando mais sério, mas na verdade não tem como falar isso aqui sério. Mas vai saber, os caras tá com delfinoide lá guardado, tá ligado? Vai saber, delfinoide é tudo real. Aquela língua que a gente acabou de ver é real. Tá tudo lá na Área 51, o governo americano sabe, mas a gente não pode saber. Quem sabe, não é mesmo? Eu acho bem provável. Às vezes, grupos privados investigam um pouco, ou então a questão volta ao interesse público, mas o assunto morre depois de algumas declarações genéricas pelo governo por militares. O interesse público sobre a questão é, em geral, ridicularizado ou ignorado. Então não é à toa que a ideia de que existe um segredo sendo ativamente escondido nessa história surgiu. A hipótese mais mundana é que OVNIs são um ou mais fenômenos naturais ainda desconhecidos, que conseguem enganar radares e humanos. Mas se é só isso, então por que OVNIs viraram tabu? Porque nos anos 1950 a comunicação do exército americano transformou OVNIs em tabu com medo de eles serem um ataque psicológico soviético. E desde então ninguém teve a boa vontade de olhar a questão de forma séria e honesta. Essa eu diria que é a versão menos conspiracionista possível de OVNIs e da relação do governo com OVNIs. Dito isso, existem indícios de que pelo menos alguns grupos dentro da inteligência americana investigaram OVNIs mais a sério por conta própria, como os grupos dirigidos por Posehn e pelo Shadwell. Além disso, os militares americanos provavelmente mantiveram contato com alguns... Tá, basicamente o ponto dele é que no mínimo teve uma galera sendo escalada só pra estudar essa parada mais a sério. No mínimo isso. Tipo assim, pô, pra ter existido essa parada é que no mínimo tinha algo ali a ser estudado, né? Tinha algo inexplicado que precisaria ser explicado e aí colocaram pessoas para tentar fazer essa explicação. Grupos privados que estudavam OVNIs durante os anos 50 e 60. E se algum desses grupos de estudo chegou a algum resultado, isso nunca veio a público. Então aqui eu... Então aí que é paia. Eu sou curioso. Conta pra nós. É Estados Unidos, se puder, tá ligado? Antes de vocês, sei lá, começarem outra guerra, explodir bomba e tal, se puder contar a fofoca, eu agradeço. Vou endossar um pouco as conspirações. Até porque se nós quisermos olhar para o fenômeno de OVNIs do ponto de vista social, as conspirações são um grande aspecto deles.
Se existe algum tipo de conspiração em torno de OVNIs, se existe algum segredo sendo guardado, ele está sendo muito bem guardado. Nenhuma evidência direta do segredo veio a público, tudo que existem são relatos e relatos que muitas vezes são inconsistentes entre si, ou que apontam coisas que não podem ser provadas, ou até relatos que incluem mentiras comprovadas, tipo aqueles aliens americanos de algum tempo atrás. Então, se nós realmente temos Então, basicamente isso. Tipo assim, prova de que de fato existe, a gente não tem nenhuma. Se bem que acabamos de ver um vídeo que parece bem confiável, né? Aí eu já não sei. o segredo aqui, ele é muito bem guardado. E para um segredo ser muito bem guardado, ele precisa ser guardado por poucas pessoas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Bletchley Park era um esforço de guerra secreto na Inglaterra envolvendo 2.000 pessoas. E lá eles desvendaram o código de comunicação da máquina Enigma e meio que venceram a guerra no processo. Historicamente, esse foi um dos segredos mais bem guardados da história. E a Alemanha nunca descobriu que a criptografia deles foi quebrada. Mas repórteres ingleses e espiões soviéticos descobriram o que se passava por lá. 2.000 pessoas eram simplesmente pessoas demais para guardar um segredo complexo. Então, se tem algum segredo Aqui, vagabundo trai a mulher, todo mundo fica sabendo no dia seguinte. Não sei como que 2.000 pessoas guardaram o segredo, tá ligado? realmente sério sobre OVNIs, ele provavelmente é guardado O Neymar, por exemplo, ele não consegue segurar um. Não tem uma traição que não vê à tona. por dezenas Ou tem também, vai saber, o Neymar trai muito mais do que a gente ou imagina. no máximo algumas centenas de pessoas. O segredo não poderia envolver nenhum órgão grande como a NASA e provavelmente não incluiria nenhum cargo com grande exposição pública. Na verdade, como o Projeto Manhattan deixou claro, cientistas são péssimos em guardar segredos. Se você quer guardar um segredo bem guardado, você quer minimizar o número de cientistas envolvidos. Um detalhe importante é que os Vai ver, o Léo Dias é um puta de um cientista e a gente não tá ligado, sabe? Vai ver isso. Estados Unidos têm mecanismos para criar projetos ultra secretos com um número extremamente limitado de pessoas envolvidas. Esses são os chamados Special Access Program. Alguns desses programas não são nem informados ao presidente americano. E inclusive o governo americano já teve vários debates sobre projetos secretos consumindo grandes quantidades de dinheiro. Caralho, tem coisa que os caras tá tocando, tá, né? Fazendo e tal, que o presidente não pode saber. Pica, tá ligado? Com basicamente zero supervisão pública. E só pra deixar claro, Aí você pensa o seguinte, se tem coisa que o presidente dos Estados Unidos não pode saber, imagina um tanto de coisa que a gente não sabe. eu não estou afirmando que o governo americano sabe que OVNIs são aliens e estão escondendo isso de todo mundo. Mas existem mecanismos no governo americano pra guardar um segredo bem sério. Eu não estou afirmando que eles fazem isso, mas eles facilmente conseguiriam fazer se quisessem. É basicamente esse o ponto. Inclusive, Richard Doty afirma ter espalhado boatos de aliens e OVNIs para encobrir testes de aviões secretos do governo americano, que é basicamente o oposto da conspiração usual. O relato dele não é especialmente confiável, mas esse é o ponto. Não dá para chegar a nenhuma conclusão do que exatamente o governo americano sabe ou não sabe se baseando apenas em relatos de pessoas. E o mesmo vale para a relação que os outros governos têm com OVNIs. Talvez o principal argumento para a existência de algo a mais por trás dos OVNIs seja o interesse de figuras públicas que não têm nada a ganhar insistindo na questão. E provavelmente o exemplo mais óbvio disso é o consultor político John Podesta, que trabalhou para vários presidentes americanos e foi chefe de gabinete da Casa Branca durante a presidência Obama. John Podesta afirma que a sua maior falha como chefe de gabinete foi não conseguir trazer o assunto de OVNIs mais à luz do dia. E ele frequentemente aponta o seu interesse pessoal em esclarecer o que o governo americano sabe sobre OVNIs. E para deixar claro novamente, John Podesta é um cara que elege presidentes americanos como profissão. Ele não tem nada a ganhar por se associar com... E também não é um maluquinho aleatório num podcast falando língua delfinoide. Não é, sabe, o doidinho do centro. É alguém realmente relevante falando alguma coisa. possíveis conspirações. Na verdade, esse interesse dele provavelmente mais atrapalha do que ajuda na carreira dele. E John Podesta não é o único. O interesse oficial e declarado em OVNIs parece ter ressurgido nos últimos anos. Até a Marinha Americana, que tradicionalmente é bem reservada sobre essa questão, tornou mais simples reportar observações de OVNIs nos últimos anos.
Não dá pra garantir que os Estados Unidos estão guardando um segredo que vai mudar o mundo, mas também não dá pra garantir que não. E esse é o problema apontado por figuras como Podesta. Falta transparência e coordenação na questão. E esse problema fica tão gritante que mesmo alguém que assumiu o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca é incapaz de descobrir a verdade, ou se sequer existe uma verdade pra ser descoberta. E isso nos leva ao Comitê de Estudos Independentes de UAPs da NASA de 2023. Para ser direto, o comitê concluiu que existe uma parcela bem real de OVNIs que são OVNIs verdadeiros, algo como 2%. Mas o que isso realmente... Lembrando que OVNI, eu tô tratando OVNI como sinônimo de ET aqui, mas OVNI é só algo voando que a gente não sabe o que é. Então, com certeza 2% de fato é OVNI. Então, com certeza 2% é ET? Não, é só algo que tá no céu voando e a gente não sabe exatamente o que é. A gente estudou, a gente tentou descobrir, mas não conseguiu. significa é que eles Pode não ser que seja podem ET, ser pode ser que não. explicados por fenômenos Entendeu? É só, tem algo no céu inexplicável. É um ET ali dentro? Ah, não, eu já não tô indo lá. Mas que é inexplicável, é inexplicável. conhecidos. Não é uma confirmação de que eles têm origem alienígena. O comitê da NASA tinha como objetivo avaliar o que dá pra saber sobre OVNIs a partir de fontes de informação que deixaram de ser secretas e recomendar medidas para aprender mais sobre a questão. Basicamente determinar quais são os problemas que limitam o conhecimento público sobre OVNIs e como que nós podemos resolver essas limitações. E as limitações que o comitê da NASA apontou são de natureza social, burocrática e técnica. Do ponto de vista social, a existência do estigma sobre OVNIs serem besteira dificulta tanto receber relatos quanto coletar dados, seja por experimentos ou pessoas com smartphones. E também dificulta encontrar cientistas dispostos a estudar a questão de forma séria. Nos anos 60, um dos astrônomos consultores do Blue Book fez uma pesquisa de opinião sobre OVNIs entre astrônomos e descobriu que muitos astrônomos tinham interesse em investigar a questão, mas não admitiam isso em público por medo de serem ridicularizados. Tá, é meio vergonha alheia, pode crer. Cientistas com medo de investigar o desconhecido por vergonha. Isso é uma falha muito grande na lógica da ciência. E não é à toa que esse é um dos principais pontos do relatório da NASA. É preciso mudar o estigma social sobre OVNIs e fenômenos estranhos para poder... Tá, aquele processo de controlar a opinião pública para fazer parecer que é ridículo a possibilidade de ET, OVNI, fez até cientista, que é justamente quem não deveria ter vergonha de investigar algo, ter vergonha de investigar algo. De estudar eles. E do lado burocrático existe um problema. O mano mandou aqui, eu já sei, eu nem tratei disso porque eu acho que todo mundo sabe, mas OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Então tem algo voando, tem algum treco no céu, a gente só não sabe o que é, mas tem um treco lá voando, é basicamente isso. Com dados sendo mantidos secretos. A maior parte dos dados sobre OVNIs são obtidos por fontes militares e são classificados como secretos. E isso não é necessariamente devido ao fato dos dados coletados serem super incríveis ou super importantes. A principal razão para quase tudo que os militares produzem ser secreto é que a maior parte dos dados é obtida por sensores com tecnologia secreta. Ou seja, se a câmera de um caça americano tira foto de um rato entrando num bueiro, essa foto vai ser secreta. Então, aquela história de Varginha tem uma parada que, mano, o governo americano, pelos radares dele, pelo amor de Deus, eu não faço a menor ideia de como é que funcionam essas tecnologias, mas os Estados Unidos, a história é essa. Lá eles notaram aqui no Brasil, em Varginha, no interior de Minas, tipo, mano, tem uma parada aí. A gente não sabe o que é, tipo, lá bateram o radinho e avisaram aqui, mano, tem uma parada esquisita aí, dá uma olhada. E aí veio do nada, pode ser que Varginha é tudo uma loucura da cabeça de alguém que inventou bem a história. Mas fato é que coincidiu, no mínimo, foi uma coincidência, de vir depois praticamente, acho que na mesma semana, um avião de lá dos Estados Unidos aqui pro interior de Minas Gerais para buscar um bagulho. Na verdade, acho que não veio aqui. Acho que daqui de Varginha, eu falo daqui porque pra quem não sabe eu sou mineiro. Acho que daqui foi pra São Paulo, pra Campinas, alguma coisa assim, e aí voou de volta pros Estados Unidos. Ou seja, veio um avião aqui. E aí você começa a ver, tipo assim, tá, talvez seja mentira, talvez Varginha não teve nada, mas o que esse avião veio fazer? Que coincidência, tá ligado? No mínimo tem uma coincidênciazinha rolando e tal. Mas não por causa do rato, e sim por causa da câmera ser secreta. Isso dificulta que outras nações desvendem as capacidades tecnológicas americanas e achem pontos fracos nelas. E dito isso, mesmo os dados disponíveis não costumam ser de muita qualidade, até porque eles são feitos de forma acidental, com equipamento que não... Tinha certeza que você era carioca, caramba. Pois a sua certeza não era tão certa foi assim. Calibrado para estudar OVNIs. E aqui entra...
Eu já falei isso um monte de vezes, eu moro numa região de Minas, perto ao Rio, tá ligado? Eu tô muito longe de BH e tal, pá. Até por isso, time, influência cultural e tal, mas mineiro. A grande proposta da NASA, e que se for realizada vai ser a primeira mudança de status quo sobre OVNIs em 70 anos. A NASA propôs métodos para estudar OVNIs como ciência de verdade. Isso significa pensar em sistemas de detecção dedicados a estudar OVNIs, com calibração pensada em OVNIs e de origem civil. Mano, eu queria muito que alguém pega um puta cientista, alguém sério, alguém que, tipo, passou, sei lá, 30 anos estudando a possibilidade de ET de fato existir, tipo, assunto sério, tá ligado? Você põe esse cara, senta ele numa mesa e fala, a gente tem uma parada aqui, a gente quer a sua opinião sobre. E aí toca aquele vídeo do Delfinoide. Eu queria ver a reação dessa pessoa, tá ligado? O que significa que os dados gerados por esses detectores seriam abertos para todo mundo. E isso basicamente removeria a exclusividade do estudo de OVNIs de serviços militares e de inteligência, e iniciaria basicamente uma nova era do estudo de OVNIs. Um estudo feito com os métodos, seriedade e rigor da ciência. Por exemplo, parte da ideia é estudar com radares, câmeras e detectores passivos qual que é a cara usual de tráfego e fenômenos aéreos para então criar uma base de dados de eventos não extraordinários, que seriam os OVs, que são objetos voadores identificados. Com essa base estabelecida, a ideia é usar sensores simples e passivos para detectar eventos extraordinários, eventos que estão fora da base de OVIs, que seriam os OVNIs de verdade. Os sensores simples e baratos então ligariam sensores mais específicos e precisos que seriam capazes de coletar informação intencional sobre Aumentar a OVNIs. inteligência Além sobre. disso, os dados coletados intencionalmente poderiam ser comparados com dados climáticos, dados de fontes como aviação civil ou até relatos vindo de pessoas que filmaram coisas estranhas no céu. Ou seja, uma tentativa. Eu acho que caiu muito isso, né? Essa parada de... Eu sinto que quando eu era mais novo era muito mais comum. Virava e mexia, tinha alguma história de alguém viu alguma aparição. E aí, o fato de ter caído muita quantidade de supostas aparições, o fato disso ter acontecido na mesma época que todo mundo tem um celular na mão, meio que joga contra a possibilidade da existência da coisa. Porque hoje em dia todo mundo teria capacidade de gravar. Antigamente não era assim. Antigamente, pra tu ter uma câmera, então, mano, você falava que via, a pessoa tinha que confiar na sua palavra. Hoje, se você fala, o pessoal vai te exigir prova. Pô, mas você não gravou não? Você não tava com o celular? E aí, curiosamente, parou, ou pelo menos diminuiu, essa quantidade de aparições. E aí meio que você vê que, talvez a parada não existe, tá ligado? Nesta de estudar OVNIs como algo científico. Inclusive, métodos bem parecidos são usados para detectar partículas ou eventos raros em experimentos de física. Se a proposta do comitê for realmente seguida, OVNIs vão se tornar um tópico de pesquisa real e sério pela NASA, que é a agência melhor equipada para lidar com a questão em solo americano. E esse é o primeiro sinal de que a visão pública sobre OVNIs pode mudar em 70 anos. Se um dia tivermos a confirmação de que OVNIs realmente são de origem extraterrestre, essa seria uma notícia incrível e um dia fantástico para se estar vivo. Mas nós não podemos deixar as nossas vontades e inclinações naturais para assuntos incríveis que nós temos como humanidade entrar no caminho da verdade. Porque senão você vai atrás de viés que confirme. Nós sabemos que a maior parte dos casos possuem explicações mundanas, mas nós precisamos levar o assunto a sério com muito rigor científico se nós quisermos realmente verificar se os casos para os quais nós não temos respostas mundanas são mesmo de origem extraterrestre. Eu fico animado E isso, senhoras e senhores, é ciência, basicamente. em saber que depois de quase 70 anos nós começamos a levar o assunto mais a sério. Não porque eu pessoalmente ache que a explicação para esses fenômenos se encontra fora da Terra, mas porque eu quero saber a verdade, mesmo que ela seja decepcionante. E eu acho que essa é a principal característica. Mano, imagina se a nossa geração for a que coincide de... Não, descobrimos, de fato tem coisa. Tá ligado? Ou então, sei lá, vem algo de fato aqui. Não é nem que alguém descobriu, não, tem uma aparição de fato. Assim, pode acontecer com a gente, pode nunca acontecer. Que todos nós deveríamos ter em mente. Coletar dados de maneira séria e científica, de maneira aberta e transparente, para só então nós tomarmos conclusões baseadas no que a humanidade faz de melhor, que é descobrir o desconhecido. Mas e você? Em que lado da discussão você se encontra atualmente? Eu No lado delfinoide. Esse é meu... adoraria saber o que você pensa aqui nos comentários. Ah, nem Muito te conto. obrigado e até a próxima.
Mano, baita vídeo. O senhor Pedro Lose é um absurdo. Esse canal me dá orgulho de ser brasileiro. E é isso aí. Se você assistiu tudo isso aqui, mano, meus parabéns, tá? Se assistiu tudo isso aqui, prestando atenção, parabéns, porque assim, o Pedro Lose é o tipo de cara que, como eu falei, se você deixar passar a atenção, e a gente é muito viciado em TikTok hoje em dia, você perde a lógica do que tá acontecendo no vídeo, que daqui a pouco você já tá fechando o vídeo porque perdeu a graça, tá ligado? Então, se você conseguiu prestar atenção, não sei quanto tempo deu, deve ter dado quase 1 hora de conteúdo. Você assistiu tudo isso aqui prestando atenção, parabéns, você tá ganhando aí da galera que tá com a mente corroída pelo TikTok. TikTok tem seu valor e tal, mas, né, cuidado pra você não virar a pessoa que não consegue aprender nada que demore um pouquinho mais de tempo. Enfim, é isso aí.